O Zico me indicou para ir pro Flamengo, profissional. E fui pro Flamengo. Chegou aí a jogar? Fiquei 2 meses lá e fui para fazer teste, na verdade. O treinador era o Evaristo de Macedo. Evaristo de Macedo tá com 90 anos, Evaristo. Alô, Evaristo. Professor, aquele abraço. E aí fui para lá, fui pro Flamengo, fiquei lá, fiz a pré-temporada toda. E eu ia ficar lá, ganhando um salário mínimo. E como é que foi chegar no Flamengo? Você chegar no Flamengo? Cara, E aquelas feras... É o teu time, não? De coração? Não tenho time. Quando eu era torcedor, eu torcia pro Fluminense. Aí, Mas foi muito lá atrás. Lá atrás, até os meus 14 anos. Depois que eu ingressei na base, comecei a deixar um pouco de lado, porque você começa a perceber como é que funciona o futebol. Daí passou 2 meses, então, no Flamengo? 2 meses no Flamengo e pronto. Depois aí eu percebi que eu não... Tinha muitos jogadores na minha posição, eu não ia jogar. Quem que estava de zagueiro nessa época que você estava? Na época tinha o Valdson que estava com careca, voltando de operação, mas ele ia jogar. André Bahia tinha sido recém-contratado vindo do Paraná, ou seja, que só depois que ele foi para o São Paulo e depois chegou até a seleção brasileira. André Bahia, tinha Fernandão, zagueiro. Ou seja, tinha uma galera ali para fazer Ia ser difícil. Jogadores subindo da base também, Rodrigo Arroz, que vinha da base na época. E eu estava ali como, sei lá, 5º zagueiro. Eu ia completar coletivo. Aí, claro, eu jovem, puro suco, querendo jogar, claro, Flamengo é Flamengo, mas assim, eu não ia jogar. E a chegada no Japão? Chegada no Japão foi uma... Diferenças culturais, deve ter tido alguma daquelas que o Zico contou uma vez, mas eu não vou me lembrar, alguma coisa que ele gritava no campo e que ele achava que era uma coisa e era pejorativo. Sempre tem essas falar alguma coisa, achar que... Não, pior deve ser a língua, né? A comunicação, era né? uma coisa assim, tipo, não vou me lembrar agora o que era, mas taca-taca, teta-teta, era uma coisinha repetida. Taca-taca é música barata. Não, porra, eu tô falando de... Era alguma coisa que se falava no campo, mas que para o japonês era uma palavra muito feia. E eles falavam... Eu não tive... Então assim, quando eu cheguei no Japão, que o Zico me indicou, eu saí do Flamengo, o Zico não me ligou, na verdade, eu tinha acabado de chegar do treinamento, ele me ligou, falou, Bruno, como é que tá no Flamengo? Eu falei... Zico, tá tendo bem, tô treinando bem, tá correndo bem. Acho que eu vou assinar o contrato agora, já ele deve entrar em contato com vocês e tal, mas vou ficar no elenco. Se eu for jogar, é uma ocasião que acontece, né? Aí ele falou, me pediram um zagueiro pro Japão. Posso te indicar? Você quer ir? Só que a decisão é tua. Se você fica aí e não sabe se vai jogar, ou você vai pro Japão para jogar aí. Aí eu queria jogar e eu falei, vou. Aí ele ligou no Flamengo, avisou, o Bruno tá voltando pro CFZ, tá, obrigado, e me mandou pro Japão. Cheguei no Japão, para um time da 2ª divisão chamado Sagan Tosu. Frio, que hoje, calor? Eu cheguei no frio, no meio do inverno, vindo do verão, saindo do verão do Brasil, pleno carnaval. Com a tua família aqui, teus pais, né? E tive um choque, assim... térmico. É muito violento. Porque assim que eu saí do Flamengo, eu ainda fiquei uns 20 dias de férias antes de ir pro Japão. E cheguei no Japão, sabe, todo queimado de praia, né? Todo dia. E com 12 graus, sei lá quantos graus, que era final de inverno já, mas para mim, eu nunca tinha pego aquela temperatura, me lembro que, nossa, foi um choque. E, claro, a cultura, a língua... Muita luz, muito neon, sabe, essa escrita aqui, on air, sabe aquelas coisas com muita coisa, parece que tá dentro de um videogame. Sim. Porque eu desci foi em Tóquio, depois de Tóquio eu peguei outro avião. Tóquio já é luz para todo lado, né? E achei aquilo tudo muito louco. E fui morar numa cidade do interior, lá no sul. Foi difícil essa adaptação? Foi difícil, foi muito difícil. E você imagina uma cidade do interior que só tem fábrica e plantação de arroz. E o campo. Eu saindo do Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio. Gardenia azul bombando, né? Estouro. Ciep lá do Rio das Pedras. O rei do baile do Rio das Pedras. Cabecinha, é?
Cheguei Que lá, é isso, quando hein? meteram Só no- domo arigatou gozaimasu, eu falei, domo quem? Aprendeu alguma coisa, alguma palavra aí? Uma ou outra, né? É uma língua difícil. E assim, então tinha lá o tradutor, mas o tradutor só ficava com a gente durante os treinamentos. Então, quando saía dos treinos, a gente ia para a nossa vida e tinha que se virar. O inglês não era o melhor do inglês. O japonês não fala um inglês tão bom. A fonética para eles é difícil, né? Então, foi difícil. Foi um grande aprendizado para mim, foi difícil. E eu não aguentei ficar lá. Voltou. Voltei, eu tinha 1 ano de contrato. Mas voltou pro Brasil? Voltei pro Brasil, já tinha um clube me querendo, eu estava na 2ª divisão, já tinha um clube me querendo da 1ª divisão, porque eu estava acompanhando os jogos e eu, mesmo não estando tão bem de cabeça, eu estava jogando bem, eu conseguia render em campo. Só que... Nem assim seduziu, você não quis ficar. Nada. Cara, quando eu avisei... Cabeça quando bate... cabeça bate, cara, não tem dinheiro que te segure, cara. E eu toquei isso. Eu vi o que é. Você não quer saber. É a tua saúde. Eu não estava bem. Aí a presidenta do clube, que era uma mulher, quando eu avisei, eu liguei pro Zico primeiro. Falei, Zico, eu não tô aguentando ficar aqui. Preciso voltar, não tô bem. E ele entendeu. Porque Ele teve lá há anos? Não, ele tá lá. Ele até hoje, ele trabalha pro... Né, ele é consultor do Kashima e ele... Eu não fui o primeiro e nem o último a acontecer isso porque os jogadores que vão para lá, claro, vão muitas vezes pelo dinheiro, né, pela experiência e tudo, mas é muito duro. Joga 1, 2 anos, difícil, cara. É uma realidade muito diferente. Você tá 24 horas de viagem de lá, 12 horas de fuso horário. Não é fácil, tá? E primeira vez que eu saí do país... Também isso pesa. Já dei de cara com uma cidade inteira. Você imagina, você sai do Rio de Janeiro, vai morar em Barra do Piraí, cara, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, que não tem nada. A agitação, pois é. Né? Não tô falando mal de Barra do Piraí, Não, mas é o que é. É o que é. Você tá acostumado com o dia a dia, coisas que Então, você faz. Foi um choque, em todos os sentidos. Então, eu tava bem, jogando bem, rendendo bem, e a presidenta falou, Bruno, mas já tem um clube te querendo aqui, aguenta só mais um pouco, vai virar o ano, teu salário vai dobrar. Tu vai jogar a 1ª divisão, a J1, né? Eu falei, presidenta, não tem condição nenhuma. Preciso voltar.